Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Santana, coordenador de suínos da Nutrial. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast Nutrial Talks e o assunto de hoje é melhoramento genético e os pontos cruciais para a melhoria de resultados em granja. Gostaria de agradecer aqui ao Vitor Rezende. O Vitor Rezende é zootecnista formado pela UFO em 2019, trabalhou em agroindústria por bastante tempo e hoje trabalha como consultor técnico em uma empresa de genética. Vitor, por favor, se apresente. Seja bem-vindo. Olá, Vinícius. Olá, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite aí, a participação no podcast, né? Acho que o próprio tema diz, a ideia é trazer um pouquinho hoje o que a gente trabalha, o que a genética impacta no mercado, no produtor e no consumidor final. E, como você disse, né? Eu sou o Vitor Rezende, sou zootecnista, trabalhei na agroindústria por alguns anos. Hoje, na função de consultor técnico comercial, pela Topigs Norzin. Estou residindo em Uberlândia hoje, Minas. Faço 8 estados, né? Faço Goiás e DF no Centro-Oeste, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, ali no Sudeste, Bahia, Pará e Maranhão também. Com a função aí, a gente trabalha o melhoramento em si, com as granjas, tanto para as granjas quanto para a empresa. A gente faz toda a parte de consultoria técnica aí dentro do cliente, né, nos principais comerciais aí, pensando em melhorar a produtividade, melhorar os indicadores e, consequentemente, aumentar a rentabilidade desses clientes aí. Bacana, Vitor. Com certeza, com toda essa experiência aí, conhecendo basicamente toda a região da suinocultura brasileira, vamos ter bastante assunto para tratar, né? E eu costumo dizer que quando a gente senta para falar sobre porco, mesmo que a gente sente numa mesa e que as pessoas não trabalham diretamente com isso ou que sejam apenas curiosos, a gente sempre gosta de falar sobre o assunto, né? E geralmente eu fico pensando assim, quando a gente troca bastante ideia em vários ambientes, né? Sobre as pessoas entenderem o que de fato é a produção de suíno quando se fala de uma produção intensiva, né? E muita gente pergunta assim, nossa, mas quais são as raças hoje que vocês trabalham com suínos? E seria bacana você comentar um pouco sobre essa questão do diferencial, né? De como é que as raças suínas estão atreladas à genética, né? É bem intrínseco, né, Vinícius? A gente trabalha com suíno, a gente senta no momento de lazer para falar de suíno, né? É até engraçado a gente estar sentado em algum local e começa a falar de sêmen, alguns assuntos, a gente vê a galera meio que o sêmen é bastante polêmico, né? Tentando entender, mas o que esses caras estão falando, né? Então, a gente acaba vivendo isso, mistura esse profissional com o pessoal, né? Mas falando um pouco, eu acabo escutando muito isso dos próprios parentes que eu tenho, né? Meus tios, avós, que perguntam, o que você tem de raça hoje? Como é que tá funcionando a suinocultura hoje moderna, né? Tecnificada, né? Todo mundo conhece muito a Large White, a Landrace, o Duroc, o Pietran. E acabou que, ao passar do tempo, se pegaram algumas raças específicas, né? Para desenvolver algumas características importantes para a produtividade e rentabilidade do produtor em si. Então, hoje, a gente tem como, na maioria das empresas, a base materna, né? Que é a fêmea, a Landrace e o Large White. A gente já tem bastante tempo de pesquisas e desenvolvimentos. Raças terminadoras, né, que são as linhas de macho que a gente fala hoje, que produz as progênies de abate. A gente tem um Duroc, né, que vem forte, que é um Duroc diferente do que tinha no passado, que era um animal que dava bastante gordura, tinha uma gordura entremeada, um animal mais gordo. E hoje, com o melhoramento genético, se tem um animal eficiente, tanto a nível de granja quanto a nível de frigorífico, né? Quanto a carcaça em si. Então, e tem também algumas linhas de terminadores híbridas, né? Que foram um cruzamento entre Duroc, Pietran, Landrace, buscando aí a máxima eficiência para a gente poder entregar um produto que o consumidor queira, mas que seja rentável aí para o produtor, né? Para o suinocultor. Não, bacana. Inclusive, até essa conversa também é importante para desmistificar algumas coisas dentro da suinocultura, né? E quando a gente fala, Vitor, mudando já para um aspecto de
de produtividade de granja, nós entendemos hoje que as granjas, a produção industrial, né, a produção intensiva da suinocultura, requer uma atualização de plantel com uma certa frequência, né? Muitas granjas trabalham com a própria reposição, né, que é a chamada granja de autorreposição. Muitas granjas, inclusive, trabalham com sistema de pirâmide fechado e muitas granjas também trabalham com o recebimento de fêmeas através de granjas parceiras, multiplicadoras, né? Sim. E na chegada dessa fêmea existem pontos técnicos cruciais para que a gente possa cada vez mais tornar a produção de suíno mais eficiente e levar para o produtor de suíno cada vez mais rentabilidade, né? Até porque nós estamos falando de produção animal. Qual seria os principais manejos, assim, na preparação dessa fêmea, né? Como que seria basicamente aí a idade de chegada dessa fêmea numa granja, como que seriam os manejos iniciais dessa fêmea, né? Como se trabalha bem a indução à puberdade, até porque a gente sabe que esse manejo inicial não necessariamente é apenas para trabalhar com indução de cio, né? Na verdade, para poder promover uma qualidade de cio, mas também trabalhar o desenvolvimento do aparelho reprodutivo da fêmea, né, para que ela tenha uma vida reprodutiva muito longeva, né, E produtiva também. E produtiva também, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre qual seria a abordagem técnica para poder desenvolver essa fêmea cada vez melhor aí dentro da produção. Quando a gente fala de sistema, né, como você iniciou aí, a gente tem algumas características, né? Então, a gente tem os plantéis de autorreposição, que é quando a gente faz o envio dos animais e a reposição ela é produzida dentro da granja. É quando eu blindo o meu sistema, eu evito a entrada de animais por conta do risco sanitário. A gente tem as vendas também de animais, a gente chama de F1, né, que é o produto comercial que produz o suíno para ser abatido, né, que a gente faz essas multiplicações em granjas específicas, onde elas produzem esse animal e fazem a venda direta para o cliente, que a gente chama de granjas comerciais. Ela só produz o produto final, ela não faz esse sistema de autorreposição. Alguns pontos, né? Quando eu penso no melhoramento genético com um sistema de granja fechada, que a gente chama de pirâmide, eu tenho que sempre avaliar, eu estou trabalhando uma porcentagem do plantel está sendo trabalhada para melhoramento e para produção, e os 90%, vamos se dizer assim, eu estou produzindo animal para vender. Então, quando eu olho ali a gente chama de avó, que são esses animais que vão produzir o produto a F1, produto comercial, a gente trabalha uma reposição um pouco mais avançada, 60%, porque eu preciso acelerar a troca para garantir o progresso genético dentro da produção. Quando eu olho para o produto, para F1, que é a mãe do terminado, hoje a gente trabalha basicamente com uma venda em torno de 90 quilos. Esses animais estariam entre 140 e 150 dias, para a gente poder fazer toda a fase de adaptação, a fase de preparação e indução, para a gente dar uma sequência. E quais são esses pontos principais hoje, a partir do momento que a granja recebe, né? Pensando tecnicamente, avaliando, eu não posso avaliar somente esse animal, eu tenho que pensar na vida útil dele ali, 2 anos e meio, 3 anos. Então, quando a gente pega os principais pontos, né? Eu preciso fazer adaptação, fazer uma medicação, caso o animal precise, para garantir que ele se adapte na granja, né? Porque ele está vindo de uma granja diferente da outra. Eu preciso de um bom estímulo de cio. O que seria o estímulo de cio, né? Ter um bom macho, a gente fala macho rufião, apresentar esse macho para o lote de fêmeas no momento certo. Não, é que eu tô lembrando que muitas vezes a gente vê dentro das granjas não toda a atenção que deveria ser dada à qualidade dos machos que estão dentro da granja, né? E isso é muito importante, porque o fenômeno ali do estímulo envolve alguns comportamentos que são cruciais para o estímulo sexual da fêmea, né? O desenvolvimento dessa vida reprodutiva da fêmea. Então, sempre me recordo de alguns momentos em que a gente precisou realmente entender que o problema, talvez, desse desenvolvimento de qualidade da fase de reprodução da granja, talvez estivesse no macho mesmo, né? E até na dinâmica da passagem do macho dentro das baias, o tempo de passagem, o comportamento de interação entre os machos, né? Então, é bem importante falar sobre isso, né? Se esquece bastante, né, do rufião, do macho, né? Tanto do processo vacinação, condição corporal. Alguns pontos são cruciais. O macho define muito como que eu vou desenvolver essa fêmea, né? Então, um animal maduro, um animal com libido, um animal que exale feromônios, porque todos esses pontos
vão induzir essa fêmea à puberdade, né? Então eu preciso que o macho tenha contato com essa fêmea, que ele se imponha dentro da baia, para essa fêmea começar a desenvolver. A induzir fêmea, vamos dizer que é simples, eu posso aplicar um hormônio aí no animal, só que eu quero desenvolver essa fêmea, eu quero dar maturidade sexual para ela. Então o macho é muito importante. Então fazer um programa de reposição, vamos trocar 50% do meu plantel por ano para estar renovando. E além dessa, beleza, estimulei, induzi essa fêmea. Muito importante fazer uma curva de crescimento desse animal, porque hoje, cada vez mais, a gente se trabalhava conversão e ganho de peso apenas na linha macho. Só que a linha fêmea é 50% do produto. Então, há essa necessidade de trabalhar conversão e GPD na fêmea também. Então, se eu não faço um trabalho controlado, eu tenho um animal ganhando peso muito rápido, superando aí os parâmetros de peso de cobertura, e aí eu acabo perdendo em resultado produtivo e reprodutivo. E o que é um parâmetro para cobrir um animal? Eu começo a estimular esse animal, né, apresentando o macho para a fêmea, começo a contabilizar os cios, que é cada 21 dias, e eu tenho alguns pontos para inseminar esse animal, para cobrir e introduzir no plantel. Hoje a gente trabalha entre 220 e 240 dias de idade, um peso entre 150 e 170 a cobertura, calculando um GPD, que é um ganho de peso diário aí de 650 gramas dia, tentando aí trabalhar 3 cios, mas com um mínimo de 2 identificados, né, após o estímulo do macho, e lembrando toda a parte sanitária, que é fazer as vacinas reprodutivas, as vacinas de adaptação para esse animal estar pronto. E aí eu garanto, não, esse trabalho até a cobertura ele foi assertivo. Então eu já comecei a dar um start melhor para essa fêmea, garantindo o mínimo para ela iniciar no plantel produtivo. E Vitor, quais são as principais consequências quando a gente pula essas etapas de uma maneira até direta, né? O que é que pode acarretar dentro da produção do suinocultor quando ele pula essas etapas que são cruciais para o desenvolvimento da fêmea? Quando a gente pensa em estímulo muito tarde, eu vou começar a perder essas fêmeas, o estímulo dessas fêmeas, e ela vai chegando mais próxima da idade de cobertura. Então isso atrasa o meu processo. Se eu continuar de forma natural, eu vou cobrir esses animais mais velhos e mais pesados. Isso vai aumentar a mantença desse animal, né? Então o consumo para se manter e para produzir vai começar a descompensar. Caso eu não leve de forma natural, eu vou ter que entrar com um número alto de hormônios nessas fêmeas para poder estimular ela. E não é um hormônio, não é uma forma natural. Eu começo a intervir demais na produção. Então, ou eu entro com o hormônio e insemino, ou eu vou saltar um cio para inseminar. Só que isso vai deixando o meu processo mais tardio. E fora que adiciona custo também, né? Exatamente. O animal está consumindo, o animal está gastando dentro da propriedade. Isso pensando na cobertura. Isso também vai me levar a um menor nascido, uma melhor produtividade, um melhor desempenho reprodutivo. Além disso, eu vou ter uma menor taxa de retenção. E retenção hoje, poucas granjas fazem essa conta. Então, eu preciso reter esse animal por mais tempo na granja, produzindo com alta eficiência, porque isso é dinheiro na conta. Então, quando eu erro o processo inicial, eu tenho uma grande chance de iniciar o processo de nascido, de taxa de parto ali abaixo. Depois eu preciso fazer um trabalho para compensar isso. E muitas das vezes eu nem consigo chegar com esse animal, com essa fêmea, até o terceiro parto. Isso custa. Porque se eu não retenho esse animal, o que acontece? Eu tenho que aumentar minha reposição. E se eu aumento a reposição, eu tenho plantéis mais jovens e eu estou desembolsando um dinheiro para poder segurar o meu processo produtivo. E é muito nítido na suinocultura quando a gente observa que pular etapas, né, ideais, né, ou as etapas acessíveis que a gente sabe que vai gerar resultado, que muitas vezes demora muito de a gente ver o resultado disso, né? Às vezes você toma uma decisão, inclusive até para decisões positivas, né? Você faz uma ação corretiva dentro do seu processo de produção para poder buscar melhorias dentro dos seus índices zootécnicos e da rentabilidade também, na parte do resultado econômico. E muitas vezes a gente espera 1 ano, 2 anos para poder ver aquilo, né? E achei interessante também, hoje nós temos dentro do campo muitas empresas que atuam e oferecendo o atendimento técnico. Nós sabemos que hoje o custo de produção do suinocultor, ele
gira em torno de 70%, 80% específico em nutrição, né? Isso envolvendo não só as empresas, de fato, que trabalham com os vitamínicos, os minerais e os aditivos, mas envolvendo também a compra dos insumos principais, os macros, né? Que é o milho e a soja. E, portanto, essas empresas que estão cada vez mais otimizando a tecnologia do uso dessas macros com os seus produtos, estão cada vez mais presentes dentro das granjas com atendimento técnico. Mas nós sabemos também a importância da empresa de genética participar de toda essa discussão, inclusive interagindo com a empresa de nutrição. Queria que você falasse um pouco de como que é o atendimento técnico hoje da Topigs Nourishing também, e particularmente do seu trabalho, né, dentro das granjas e o quão importante é a sua presença dentro do sistema produtivo do suinocultor. Eu acho assim, quando a gente entra no assunto de custo de produção, das tecnologias que estão se instalando nas granjas cada vez mais para a gente otimizar e potencializar todos os produtos, primeiro ponto, né? Nós buscamos trabalhar a forma mais natural possível para ser mais eficiente. Então, qual que é o melhor momento que a fêmea vai estar pronta para ser coberta? Qual que é o melhor peso que ela vai estar pronta para parir? Qual que é o melhor peso para ela sair de uma maternidade, de um desmame? Então isso é muito importante. Quanto mais natural e mais próximo da realidade que o animal, ele vai me entregar um resultado melhor. Eu acho que é de extrema importância hoje um alinhamento entre genética, nutrição, sanidade. E a questão de ambiente ali do cliente. Eu acho que quando esses pilares estão com direcionamento, todo mundo olhando para o mesmo lado, a gente consegue potencializar tudo. Então eu vou ter o melhor produto nutricional. Eu brinco muito assim, não adianta você comprar uma Ferrari e abastecer com querosene. E também não ter um bom motorista. Então eu acho assim, se comprou um material genético de qualidade, entregue uma nutrição de qualidade, ajustada com o que o animal precise. E além disso, eu preciso de uma equipe para direcionar isso aí. Porque não adianta o pacote estar bom se a equipe não faz a roda girar. Então hoje no processo de assistência técnica, a gente não só leva os parâmetros, informação, novidade, potencial de fêmea, o que ela pode entregar, mas a gente ajuda o produtor a trabalhar. Então a gente treina as equipes, a gente acompanha o processo de perto, a gente entende a logística e a estrutura da propriedade para poder adaptar os manejos da melhor forma possível para poder extrair o máximo potencial do animal. Com isso, a gente entrega o que tem, né? O que o animal tem potencial, mas eu também extraio tudo que a granja tem de condição para fazer. Além disso, toda a parte de empatia, a gente quebra um pouquinho o clima ali com o pessoal, a gente gosta bastante de fazer, assim, eu principalmente, vamos fazer alguns jantares, um café, porque a gente acaba vivendo muito a propriedade, vivendo muito o produtor. Então a gente sai às vezes do profissional, faz amizades nessas granjas, faz amizades com clientes, e é importante essa interação. Não é só um trabalho profissional, mas é um trabalho de estamos compartilhando sua vida, né? Não, e eu vejo muito isso da gente participar das reuniões familiares ou das reuniões profissionais das granjas e quanto faz diferença isso, né? Inclusive, a mão de obra é um ponto muito, muito trabalhado dentro dessa questão de suinocultura, né? Desenvolver líderes para esse tipo de atividade. E a gente conversa muito com os produtores que sempre estão aí buscando sempre renovar mão de obra, né? E a gente sabe que nas granjas as famílias elas vivem juntas, moram juntas, né? Já possuem inclusive um vilarejo ali dentro da granja para poder criar sua própria comunidade. Então, assim, são pessoas que quando a gente vem de fora, a gente gosta de entender um pouco, conversar com elas. Eu acho muito importante esse contato emocional mesmo com as pessoas, né? E ter esse momento de passar credibilidade. Eu acredito que todas as empresas que trabalham nesse ramo, né, inclusive a empresa do qual eu trabalho, da que você trabalha, valoriza muito a relação interpessoal. E você que trabalhou em muitas regiões, né, que também sabe que quase todas elas têm o desafio da mão de obra, nós sabemos que algumas regiões do Brasil, elas possuem diferentes momentos dentro da suinocultura, né? Isso eu falo de adesão de tecnologia, né, de automação, até mesmo de tecnologias super avançadas, né? A gente fala aí de inteligência artificial, que tem entrado aí no processo de
de melhorias de manejo dentro da suinocultura mundial, né? Será que o Brasil vai absorver isso numa certa velocidade adequada para poder alcançar as produtividades dos outros países, né? Hoje nós somos o quarto maior produtor de carne suína do mundo, né? Então, assim, e o Brasil tem um potencial produtivo muito grande. A gente sabe produzir, né? Então, assim, mas sabemos também que existem diversas regiões que têm um momento de suinocultura diferente. Então, assim, o que é que você observa hoje, né? Principalmente ali, dividindo ali o Brasil entre sul e norte, né? Onde que você entende que a suinocultura tem um pouco mais de adesão nas tecnologias e quais os momentos, todas elas estão realmente em avanço, né, em desenvolvimento, mas como que você diferencia isso aí dentro do comparativo entre as regiões de produtividade de suínos? Sim, a gente fala muito dentro de casa, né? Produto, fazendo esse link, né, do pós-venda com o mercado, com a região, com o que o pessoal tem de mão de obra, né? Aí dentro de casa a gente fala bastante assim, produto toda empresa tem, porque se não tem produto, você não vai concorrer, você não vai entrar. Então o que a gente trabalha muito hoje dentro da Topics Northern é o pós-venda, é a qualidade. Eu não vou só entregar o produto e vou deixar ele acontecer. Então isso é intrínseco dentro da cultura da Topics. Então a gente foca muito, não só entregar o animal, mas fazer isso. E com isso a gente começa a participar de alguns desafios de mercado, que é retenção de talento, que é reduzir rotatividade de funcionários, de colaboradores. Então, como a gente faz esse pós-venda, acaba acompanhando bastante o pessoal dentro da granja, a gente começa a entender o perfil de cada região. A gente sabe que o sul é uma agricultura, né, uma pecuária mais familiar, onde a família tá rodando o negócio. A gente tem um centro-oeste que já vem o pessoal de fora. E a gente sabe da dificuldade hoje, devido ao sistema ele ser biológico. Eu não tenho como baixar as portas, ir embora e voltar. Então eu preciso de gente constantemente dentro da granja. Cada vez mais é difícil hoje fazer com que as pessoas trabalhem num final de semana, num feriado. O animal não espera, o animal precisa comer, ele precisa se deslocar na granja, ele precisa beber água, ele precisa ser limpo. Porco não tem feriado, né? Porco não tem feriado. Então, assim, vou trabalhar com suinocultura e vou trabalhar só de segunda a sexta, das 7 às 5, não tem como. Tudo que tem que acontecer de diferente, a porca morrendo de madrugada, acontece alguma coisa de madrugada, então precisa de gente ali. As granjas, muitas delas são afastadas da cidade, então é outro desafio. Tem regiões que a gente precisa ter uma granja, por exemplo, a Inovare, né, que a Topics Northern agora inaugurou no final do ano. É uma região isolada. Dá um zoom aqui na N70 agora nesse momento. A melhor matriz do mundo. É uma granja núcleo, onde a gente vai produzir animais de alto índice genético, uma granja livre das principais doenças. E eu preciso afastar, eu preciso estar num local onde tem poucas granjas, uma densidade menor de granjas. E para isso eu tenho dificuldade de pôr gente, né? Então, como que a gente vai fazer, né? Então eu tenho que desenvolver formas de reter esse pessoal. Então é qualidade de casa, é qualidade da granja, isso entra automação e tecnificação. Então eu preciso ter uma granja que vamos se dizer, não preciso pegar tanto no batente, né? Mais pessoal ali, mais administrar como funciona. Capacidade analítica, né? Capacidade analítica. E também poder reagir rápido, exatamente, né? Aos desafios. Porque eu consigo reduzir a mão de obra, mas eu tenho uma mão de obra qualificada. Sim. Então, o desafio hoje é mão de obra. Então, além de estrutura, local, remuneração, bonificações, eu também tenho que pensar... Ih, fugiu a palavra agora. Vamos lá. Fique à vontade. Pode pensar. Dá uma respirada. Tem quanto tempo? 15 minutos? 26. Bom. Onde é que você tá vendo isso? Ah, tá, 26. Quanto que você acha que a gente deve fechar? O ideal seria até 40 minutos. Ah, ótimo. Então tem só 2 tópicos aqui e depois a gente... O papo tá fluindo. E a gente vê o crescimento, né? As margens vão reduzindo, os custos de produção aumentando, o preço de venda ele está cada vez mais apertado, então tem que ser eficiente. Então hoje as granjas vão crescendo,
vão estruturando, vão precisando de mais gente. Então, a gente tem que ajudar com esses treinamentos, essas capacitações. Quando a gente fala de região, algumas regiões vêm crescente, né? A gente pega Nordeste, Norte investindo. E para fechar esse pacote, eu preciso também ter um produto eficiente. Então, Sim. o que que nós, né, resolvemos, o que que nós fazemos há mais de 100 anos? Melhoramento genético de forma sustentável. E o que que é um melhoramento genético de forma sustentável? É ter um produto que produza, mas com eficiência. Então, eu quero hoje, se fala de nascido, se fala de desmamado, se fala de quilo. Então, eu quero um animal que tenha um nascido bom, mas que ele consiga sustentar esses animais no pé, com peso, com eficiência e com qualidade. Porque hoje o produtor compra no quilo, mas ele também vende no quilo. Então não adianta você ficar falando, desmama X, desmama Y. O importante é estar desmamando com peso, com qualidade. Esses animais conseguem chegar até o final, até o carregamento, isso é eficiência. E é isso que a Topic Nords hoje busca, trabalhar de forma sustentável e eficiente aí para poder juntar todo esse pacote, né? Retenção de talento, crescimento, eficiência e produtividade. E beneficiar todos os lados, né? Beneficiar o produtor, beneficiar o profissional também e todas as pessoas envolvidas na cadeia, né? E atrair também, né? E atrair também. Hoje a gente vê a tecnologia, tá aí, a gente brinca muito, né? Todo mundo quer ser youtuber, TikTok, influencer, mas a suinocultura sustenta, né? A gente é o quarto Sim. maior produtor. O Brasil vem crescendo no consumo de carne suína. Então eu preciso atrair o pessoal. Então assim, mas é longe, mas tem benefício, mas o produto é bom, não é mais aquele porco de chiqueiro. Então a gente precisa atrair. E aí Sim. eu preciso mostrar para ele, aqui produz, aqui tem resultado, aqui você não precisa ficar loucamente trabalhando aí, né? A gente fala muito. Eu preciso hoje, não que eu vou deixar de cuidar do meu leitão, mas eu preciso olhar para a porca para ela trabalhar para mim. Então quando eu trato bem da porca, preparo ela tá bem, tá saudável, tá consumindo bem, ela automaticamente ela vai me entregar um leitão com qualidade, né? Porque ela vai estar no seu ambiente ali, trabalhando da forma mais natural. E aí tá a beleza da suinocultura, né? Que a gente está envolvendo pessoas, envolvendo processos, envolvendo os produtos, claro, né? Mercado e globalização, tecnologia, e como em cada fase da suinocultura, né? Quantos índices zootécnicos são avaliados, como que nós observamos e analisamos isso e quais decisões nós tomamos em relação a esses dados, né? Isso que tá a beleza. Tanto que a gente fala que falar sobre suínos para a gente é um prazer, né? É muito bom de falar também. E você falou muito agora sobre essa relação de índice zootécnico com a questão da eficiência produtiva. E nós sabemos que dentro desse cenário de suinocultura, a gente tem também algumas contas que são um pouco mais desafiadoras. Não estou dizendo que elas são difíceis ou que elas são muito complexas, mas elas são desafiadoras porque, às vezes, elas não se encaixam muito no raciocínio da produção. Mas que é muito bacana a gente dividir com os ouvintes, né? A questão das perdas reprodutivas, né? As fêmeas que não só precisam ter desempenho produtivo em relação a nascidos e desmamados, mas a própria longevidade e a produtividade da fêmea dentro do sistema, como uma fêmea perene, aquela fêmea que é resistente, uma fêmea que não tem problemas sanitários, que desenvolve também uma leitegada mais resistente. Então, queria que você falasse de alguns problemas que nem sempre estão tão aparentes nas granjas e que a gente, como técnico, a gente entra e percebe que deve-se ter um pouco mais de atenção, né, dentro das perdas reprodutivas. Assim, a gente tem que pensar que genética é investimento e que perda é custo. Então essa conta tem que estar bem nítida, né? Se falava e se fala hoje, mas um pouco menos, por exemplo, de consumo de fêmea por ano. Uhum. O animal tem que consumir no máximo 1.000 quilos de ração. Tá, tudo bem. Então vamos fazer vamos construir uma ideia. Adianta meu animal consumir 1.000 quilos e produzir 26 animais por ano? Ou meu animal consumir 1.200 e me produzir 35? Então a gente tem que fazer essa conta. Quanto que o meu animal, quanto que eu gasto com alimentação para minha fêmea e quanto que ela traz isso de produto, né, de leitão desmamado. Então essa é uma das contas que é muito importante que a gente tem que entender, porque às vezes eu economizo em ração para a fêmea, porque é 70, 80% do custo, mas
eu tenho que vender leitão. Tenho que vender quilo de leitão, quilo de porco. É isso que paga a conta. Então eu tenho que entender, né? Meu animal consumiu 200 quilos a mais, mas se me entregou 6 leitão a mais, a conta fecha. Sim. Outro ponto, a gente já havia falado um pouquinho, taxa de retenção. Hoje a gente tem aí grandes trabalhando com 80% de taxa de retenção. O que é isso? Quantos por cento de fêmea que eu entrei no meu plantel chega ao terceiro parto? Então eu quero que entrei 100 fêmeas, aí 80, 75 precisa chegar. Uhum. Com isso, aumentando essa retenção, eu consigo trabalhar uma taxa de reposição que vai direto com o que eu vou comprar, os 45, 50%. Então eu gasto menos comprando. Então o meu investimento ele é efetivo. Uhum. Eu vou conseguir, além de Sim. comprar menos animais, eu vou conseguir reter esses animais e eles vão ficar mais tempo na granja com um pico de produtividade. Com isso, a minha granja fica mais estabilizada, não só produtivamente, mas sanitariamente também. Outro ponto, a gente comentou, né? Questão de nascido. Nascer é muito bom, sem dúvida alguma. Só que adianta nascer e não conseguir desmamar esse leitão ao pé? Se eu não consigo desmamar meu leitão ao pé, eu vou gastar gaiola e vou gastar uma outra fêmea para desmamar esses leitões. Além disso, eu aumento o desafio em mão de obra. Então eu vou ter que ter mais mão de obra, vou intensificar esse processo e vou gastar mais. Então o que seria melhor? Eu tenho um animal que produza bem e que desmame sozinho. Então meu processo gira. Então eu tenho o número de fêmeas que eu preciso aumentando a minha produtividade. Então isso é muito importante. Um ponto também é a questão que já foi bastante discutida, é bastante discutido, a questão da síndrome do segundo parto, né? O que seria essa síndrome do segundo parto? É quando a marrã, o animal, né, a primípara, pare bem, né, no primeiro parto e ela não consegue responder nem o mesmo resultado que ela teve no segundo parto. Isso eu estou falando de resultados reprodutivos que eu avalio dentro da maternidade, mas aí eu coloco, é uma fêmea que fica mais tempo na granja parada comendo para recuperar, é um animal que às vezes não consegue recuperar e morre, eu tenho que descartar. Então tudo eu tô perdendo. Eu acabei de comprar essa fêmea e tenho que mandar ela embora. Se ela não vai embora, ela me toma tempo. E dias na granja custa dinheiro. Então eu quero que o processo seja fluido, né? Então, eu fiz todos os meus parâmetros, cobri esse animal com tudo que precisava. Eu preciso cuidar dessa gestação dessa fêmea, para ela ganhe um peso, que ela consiga continuar crescendo. Sim. Pariu. Agora eu preciso cuidar dessa alimentação desse animal, porque ele consegue desmamar, mas se eu não olhar para essa fêmea, ela vai se entregar totalmente para sua leitegada e vai acabar depauperando, né? Então eu vou acabar descartando esse animal. E eu quero uma curva de produtividade crescente. E acho que fechando assim, né, a gente tem aí, é discutido muito, qual que é o seu desmamado, quantos leitões desmama, né? Mas eu acho que a chave, ela precisa ser olhada de outro jeito e quem sabe até virar essa chave, né? Que é quilo desmamado. Porque não adianta, às vezes, eu desmamo 40, mas eu desmamo um leitão com 12 dias, eu gasto muita ração na creche, que é uma ração cara, eu gasto com muita mão de obra, eu começo a colocar muita coisa no processo e um leitão leve. Ou eu desmamar 36, um leitão com 6,8 kg, 6,5 kg, com qualidade, onde ele vai ficar menos tempo na creche, vai comer mais, vai ganhar mais peso, e eu vou bater ele aí 5 dias antes. Isso me dá giro, né? Então é importante avaliar esses pontos aí para a gente reduzir essas perdas e aumentar a eficiência. Sei que nós trabalhamos com melhoramento genético e a nossa energia e os olhos estão muito virados ali sempre no setor de reprodução, né? Onde se divide na parte de gestação, na parte de maternidade, né? No momento da lactação, o desmame. Só que grande parte dos produtores, eles vendem cevados, né? Então, assim, é importante a gente também ter o acompanhamento do resultado do cevado lá no final. E esse resultado não só falando de forma zootécnica também, mas existe uma tendência hoje da entrada do Duroc no mercado, até para promover melhoria da qualidade da carne, né? A gente sabe que a suinocultura possui vários setores envolvidos, né? A parte da propriedade rural, mais a agroindústria, e isso vai chegar no consumidor. Então, antes de a gente falar sobre pratos de carnes suínas, vamos falar sobre rendimento desses animais que estão chegando hoje aí com uma tendência muito forte, né? Você mesmo comentou sobre
mudar um pouco da visão do Duroc hoje para um animal que realmente é um animal produtivo, tem uma conta importante da sua rusticidade, né? A diminuição de mortes, a maior resistência a desafios sanitários, mas que no final também vai levar uma carne de melhor qualidade. Nós sabemos que esse evento de cuidar da qualidade do produto final potencializou outras atividades produtivas na pecuária, como a própria bovinocultura, né? Então, qual a sua expectativa em relação à entrada do Duroc, tanto na parte de produtividade dentro da propriedade rural, mas também como entrega de melhoria de qualidade de produto para o consumidor da carne suína? Quando a gente fala de Duroc, né, muita gente assusta, porque tem a visão do Duroc do passado. Então, aquele animal que tem uma espessura de gordura muito grande, mas que tem uma carne mais avermelhada. E que não entrega nada dentro da granja. Não é nem um pouco eficiente, né? É bem comum essa discussão, né? Então, assim, hoje eu vejo no mercado, acho que partiu muito da Europa, né? A Europa veio com a questão sanitária, com a questão de qualidade de carne. A gente sabe que a gente buscou tanto vamos falar, emagrecer essa carne, né? Que é o que o popular fala hoje, que a carne ficou pálida, ficou seca e com pouca gordura. E isso, para nós, a suinocultura, não é bom, porque ela não vira uma opção saborosa para o cardápio do dia a dia. E o que se fez com o Duroc, né? Então, a gente precisava, primeiro, eu preciso ser eficiente. Não adianta eu colocar um Duroc numa granja, colocar um Duroc hoje na suinocultura moderna, que não me entregue eficiência, que não converta bem, né? Que não tenha uma boa conversão alimentar e que não ganhe peso. Porque o mercado, a gente está montando a estratégia, está apresentando o marketing para começar a virar essa chave. A gente tem produto aqui dentro de casa. Mas ele não se paga hoje, né? Ele não se paga. Então, para a gente conseguir implementar isso, primeira coisa, eficiência. E eu acho que foi muito bem trabalhado hoje. E aí vem um outro ponto, né? Não só pela eficiência. É um animal robusto, é um animal resistente. A gente sabe que com o aumento da produtividade, as granjas permanecem, a maioria delas permanece ainda com a mesma estrutura do passado, granjas da década de 80, que estava preparado ali para seus 10 desmamados, que era um baita de um número, né? Hoje a gente está falando de 15 leitão no pé. Então isso aumenta absurdamente o volume. E as unidades de granja, né? As creches, a terminação acaba que são as mesmas. Então o meu desafio sanitário aumentou, além das normativas que vem aí para a gente reduzir ainda mais o uso de antimicrobianos, né? Então, com o Duroc, eu aumento a minha rusticidade dentro da granja. Então, eu vou ter um animal que, mesmo dentro do desafio, ele vai sentir menos. Eu vou medicar menos, vai morrer menos. O meu transporte vai ser, posso dizer, melhorado, né? Vai ser mais fácil esse transporte, porque é um animal rústico. E aí, o que a gente busca, além de todos esses ganhos dentro da granja, né? Dentro das fazendas, é atender o consumidor. Sim. Então, assim, tem todos os mitos da carne suína, né? Mas hoje a gente já vê comentários aí no dia a dia. Ah, mas parece o Angus bovino, né? Você fez o link muito bem, né? Sim. Que o Angus veio com aquele marmoreio e ganhou muito mercado. E hoje o Duroc é como se fosse um Angus para suinocultura. Uma carne mais avermelhada, com uma gordura mais entremeada e com a mesma espessura de toucinho hoje do que quem não usa Duroc. O mercado paga por isso? Não. Mas se tem essa carne, o pessoal começa a consumir, aumenta nosso consumo per capita. Consequentemente, eu vou precisar, aumenta a demanda, eu preciso de oferta. Então, eu acho que é uma ida sem volta. Cada vez mais, todas as empresas estão trabalhando nesse melhoramento genético, pensando no Duroc, por conta dos desafios, por conta das normativas, por conta do consumidor. É ele que dita. Ele que fala o que quer e a gente tem que trabalhar para entregar da melhor forma possível. Para ser bom para os dois lados, né? Eu preciso de uma carne de qualidade para o consumidor, mais eficiente para o produtor. Não, em adição a isso que você falou, né, Vitor? A gente passou recentemente por um desafio sanitário mundial, né? Que foi uma pandemia, e nós sabemos hoje quão é importante a gente lidar com esse assunto de sanidade, né? Então, a gente sabe também que até 2050, né, a maior causa de morte global vai ser a resistência a antimicrobianos. Então, eu acho que é o momento de a gente pensar muito sobre a pirâmide de produção, né? Garantir o básico, uma boa genética, um bom manejo, uma boa nutrição, né? E uma boa
biossegurança dentro das Sem granjas, dúvidas. né? Para que a gente possa ter uma produtividade cada vez com menos uso de antibióticos, uso racional. A gente pode falar que nós não vamos tirar 100%, mas com certeza usar de maneira mais racional. Então, tudo que a Topics Norris está fazendo também tem ligação com o que a gente está vendo no futuro. Então, é uma tendência também que eu acredito, viu, que não vai ter volta. E agora a gente fecha com 10, né? Porque a gente entrega o animal com a qualidade, mas também com um potencial produtivo excelente, que é o TN Duroc, né? Até para complementar, né, Vinícius? Acho que por ser uma empresa europeia, né? A gente vem a Topics, que veio da Holanda, e a Norsen, que veio da Noruega, né? Essa junção que a gente acabou fazendo o produto TN70 em 2014. Uhum. Ela sempre olhou muito para essa parte de futuro, né? Então, sustentabilidade de produção reprodutiva, principalmente, né? Não só produção em si. Eu tenho um trabalho genético muito em cima dessa redução de uso de antimicrobiano. A própria questão de PIRS que tem nos Estados Unidos, que é muito forte, é um animal que a gente buscou no melhoramento intensificar essa seleção para essa resistência. A questão de prolapso, que é uma parte que vem falando bastante aí, né, nos últimos anos, né, prolapso de fêmea nos órgãos pélvicos. Dos 100 anos que vem de melhoramento genético, foi selecionado para isso, né? Então, hoje a gente tem aí, fechamos o ano com 7% de mortalidade, 7,1% de mortalidade de fêmea a nível Brasil, em todos os climas, todas as regiões, de norte a sul, tendo como essa causa, né, que é hoje o que incomoda bastante, 7% desse 7% é de prolapso. Então, assim, a gente não só focou em produtividade. Então, pensando em reprodução, melhoramento de forma sustentável. Uhum. Pensando em linha macho, eu quero qualidade de carne com eficiência. Pensando em fêmea, eu preciso de rusticidade para as principais doenças que atingem o mundo. A gente não sabe quando que vai entrar uma doença mais grave, eu preciso de uma fêmea resistente. E esse pacote reduz a minha mão de obra, que é o desafio que a gente tem hoje na suinocultura. Não, bom demais, Vitor. Queria agradecer a você por toda essa contribuição. Gostaria até de pedir mais uma última, né? Você como um profissional que é jovem e que já tem tanta experiência e pôde contribuir com muito conteúdo para a gente aqui, contar um pouco da sua visão, mas também passar um pouco sobre a parte de melhoramento genético, entre outros assuntos, né? E que você também pudesse contribuir com a sua visão hoje do profissional dentro da suinocultura, como que você entende que vai ser importante o profissional se portar e quais são as competências que o profissional do futuro da suinocultura precisa ter para que a gente possa cada vez mais continuar aí mantendo essa linha de melhoramento genético, mas também de cada vez mais eficiência na produção. A gente vem sempre conversando, né, Vinícius, sobre como que o pessoal tá vindo hoje para a suinocultura, os novos profissionais, quem tá na jogada com a gente hoje, né? E o que eu vejo? A parte técnica é o básico, a gente não pode falar, né? Tem que ter o mínimo para conhecer, para conhecimento e para introdução no mercado. Mas eu acho assim, o grande diferencial, né? A gente já vem falando de tecnificação, automação, inteligência artificial, um produto mais sustentável. Uhum. Então, assim, o que eu posso fazer para diferenciar, né? Para somar e não perder? Eu acho que vem muito das características comportamentais. Eu acho que falar bem, ter um bom comportamento, se vestir bem, saber se posicionar, saber negociar, ter uma empatia com o cliente, com o fornecedor, com o colaborador, tentar transitar com essas linguagens, né, que uma hora eu tô com um CEO, outra hora eu tô com um colaborador dentro da granja que faz uma lavagem. Então eu tenho que saber transitar nesses dois níveis, né? Eu acho que vem muito disso. Acho que gestão de pessoas, gestão de dados, para poder saber fazer as leituras dos dados, saber apresentar isso de forma... Não é só ler. Gestão a gente falou mais cedo. Gestão tem que ter, todo mundo tem que ter para saber quanto está custando, quanto que eu estou vendendo e quanto que eu estou ganhando. Quem não tiver isso aí não sabe se está no jogo, né? Mas eu preciso lidar bem com esses números, né? Saber apresentar, saber buscar causas de potenciais Sim. que a gente tem. Então, se fosse para definir numa palavra, gestão de pessoas hoje, acho que é o grande foco aí para o futuro. Muito bom, Vitor. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso podcast, hoje falando junto com o Vitor Rezende, da Topics Norsen.
que pessoas também que não são da área da suinocultura tenham sanado algumas dúvidas, né? As pessoas que são curiosas também. E você que está dentro da área ou até mesmo não sabe ainda para onde ir dentro da sua vida profissional, a suinocultura está de braços abertos para cada vez mais absorver essas pessoas que estão interessadas em trabalhar com produtividade. Então, mais uma vez, obrigado. Então, eu que agradeço, né, Vinícius, pelo convite. Show de bola, irmão. Agradeço a Nutrial aí também. Espero ter contribuído aí, tirado algumas dúvidas, né? Sim. E que o público tenha entendido aí a conversa, né? O recado. Muito obrigado mesmo aí e ficamos para a próxima. E agora é hora de comer uma costelinha de porco, um torresmo, né? Claro, né? Agora fica de Deus fica também bom demais, precisa, né? Muito bom, valeu, Vitão. Valeu, Obrigado, valeu, pessoal. Obrigado.